Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Glória a Deus. Amém. Abre João 15, versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, antes de trazer a mensagem, eu quero aqui pintar um quadro com você concernente à importância do que nós vamos ministrar. Tem um tempo que eu estou pensando nesse tema, e é um tema que eu já trabalhei lá atrás, eu acho que cerca de uns 2 meses atrás, eu trabalhei sobre a importância de se confessar a palavra de Deus. E o que é confessar a palavra? É concordar com a palavra. É falar a mesma coisa que a palavra fala, que a palavra de Deus. Amém? Então nós sabemos que a Bíblia nos chama para confessar a palavra. Olha só, usamos um texto lá atrás de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz bem assim: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, por isso falamos. Olha só, está escrito, Paulo disse, crie, por isso falei. Aí ele vai dizer, com esse mesmo espírito de fé. Que espírito de fé é esse que Paulo está falando? O espírito de fé dos profetas, do salmista, do homem de Deus que falou sobre isso. Então ele diz o seguinte, com esse mesmo espírito de fé, a fé que os profetas tiveram, aí ele vai dizer, nós também cremos, por isso falamos. Então, o que precisamos entender é que o que eu falo geralmente é o que eu creio. Presta atenção, ele diz, crie, por isso falei. Então, ou seja, antes de falar, eu preciso crer. Às vezes estamos falando um monte de coisa sem discernir. Presta atenção, o que são as palavras? As palavras são os nossos pensamentos verbalizados. Sabia que quando você está conversando com alguém, você está transmitindo e recebendo mentalidade. Por quê? Porque quando você conversa com alguém, alguém está liberando palavras que pensava ou pensa sobre você, e você libera seus pensamentos em palavras sobre alguém. Então, conversar é o quê? É uma troca de mentalidade. É por isso que influencia. É por isso que vamos ver, na política, vamos ter o quê? Debate. Para quê? Para que os candidatos verbalizem o quê? As suas ideias. Olha que coisa poderosa. Palavras têm poder. Crie, por isso falei. Alguém diz, o que você acha sobre tal assunto? O que você vai responder? Responder aquilo que você crê, como você crê. Porque palavras são pensamentos e ideologias verbalizados. Entende isso? Então é muito interessante você parar para pensar que tudo que você fala é muito sério. Cientistas já fizeram pesquisas e alguns cientistas disseram que todas as palavras que falamos estão lá fora, na atmosfera. Olha o que a ciência diz. Que tudo que falamos está lá fora, perambulando na atmosfera. O quanto de coisa boa você fala no seu dia? O quanto de Deus você fala no seu dia? E o quanto de problemas, de críticas, de enfermidade você fala?
Tem coisas que eu não gosto nem de conversar. Tem assunto que eu não gosto nem de tocar, nem fala nisso. Lembramos de Jó? Jó disse: aquilo que eu mais temi me aconteceu. Isso mostra que o medo de Jó cresceu em um nível tão intenso, que virou realidade. E aí o Daniel Goleman vai dizer: o seu foco é a sua realidade. Aquilo que você foca, aquilo será a sua realidade. E a sua realidade, muitas vezes, ou a maioria das vezes, vai ser idealizada, desenhada através das suas palavras. Vamos olhar. Alguém vai construir uma casa. Ele fala bem assim: eu vou construir uma casa, liberou a palavra. E aí, o que ele liberou? O pensamento de construir a casa. E aí alguém vai dizer: como você quer essa casa? Ele começa a falar, e aí a pessoa vai desenhar. A pessoa só desenha aquilo, só transforma o pensamento em realidade quando é verbalizado. Cada palavra que estamos falando, cada palavra que sai da sua boca, pode se tornar realidade. Pois bem, eu quero falar sobre a importância de permanecer na palavra. Esse é o tema da mensagem de hoje. Permaneça na palavra. Palavra humana? Não. Na palavra de Deus. Se você fizer isso, a sua vida vai ser mais leve. Se você fizer isso, a sua vida vai ser transformada. Porque palavras têm poder. Em Provérbios diz que palavras, aqueles que liberam palavras comerão do seu fruto, para a vida e para a morte. Palavras geram vida. Palavras geram morte. Vamos pensar comigo agora, respeitante a um texto de João 15, versículo 7. Vamos começar nesse texto, diz bem assim. João 15, 7. Se vocês, palavras do Senhor Jesus, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Vamos ler comigo? Vamos liberar a palavra de Deus? Vamos lá? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Olha o que o Senhor Jesus fala para a igreja, para os discípulos, para aqueles que desejam seguir a Ele. Primeiro, se vocês permanecerem em mim. Segundo, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então temos aqui dois níveis de relacionamento com o Senhor. O primeiro nível de relacionamento com Cristo aqui nesse texto é permanecer nele. O segundo é permanecer na palavra dele. Agora, podemos pensar que tem muita gente que pensa que permanece no Senhor, mas não permanece na palavra do Senhor. Eu vou te explicar como. Tem filhos na casa dos pais que querem permanecer junto com os pais na mesma casa, mas não querem permanecer nas palavras, nos conselhos do pai. Sacou? Entendeu? Filhos que dizem: eu estou na casa do meu pai e da minha mãe, mas eu chego a hora que eu quiser. Quem manda na minha vida sou eu. Jesus está falando que existe essa possibilidade também no reino de Deus. De pessoas que querem permanecer nele, mas não na palavra dele. Mas não nos ensinos dele. Tem muita gente na igreja, muita gente dentro da igreja, na casa do Pai, mas não querem permanecer debaixo da palavra do Pai. Vamos falar de igreja?
Pessoas querem caminhar numa igreja e dizem assim, não, eu vou caminhar aqui, mas não querem permanecer debaixo da palavra dos seus líderes. Gente, nós estamos caminhando errado. Se você entende, o meu lugar não é aqui, meu lugar é na Assembleia, meu lugar é na Deus e Amor, meu lugar é na Adventista, meu lugar é na Maranata. Pastor, eu gosto de um culto mais rápido, o meu lugar é na Maranata. Você precisa caminhar onde você vai estar submisso à palavra de uma liderança, porque senão você permanece com alguém, mas não está debaixo da palavra desse alguém. Você quer trabalhar em tal empresa, mas o seu patrão, mas o seu encarregado não pode falar nada com você. Você quer a recompensa no final do mês, que é o seu salário, mas você não quer estar debaixo da palavra daquele que te lidera. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, primeiro, permanecer no Senhor. Segundo, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, o que acontece? Se eu caminhar nesses dois níveis de obediência, pedirão o que quiserem. Para um pouquinho. Pedir é o quê? Fala comigo, falar. Pedir é falar. Se você permanecer no Senhor e na palavra do Senhor, pedirão o que quiserem. Jesus não disse, pedirão o que não querem. Ele diz, pedirão o que quiserem. Quer dizer, falarão o que quiserem. Ou seja, tudo que eu falo demonstra o meu interesse. Por isso que eu volto a perguntar, o que você tem falado na sua vida? Jesus diz, pedir o que você quer, não o que você não quer. Tem gente que quer sair das lutas, das guerras, mas só fala em guerra e em luta. Está pedindo errado, está falando errado. É falar o que você quer, não o que você não quer. Tem gente que quer prosperar financeiramente só falando que está quebrado. Tem horas que a nossa oração não é oração. Tem horas que a nossa oração é reclamação. Eu aprendi isso. Eu não estou falando para deixarmos de reconhecer a realidade. Reconheça a realidade. Não é ser ingênuo. Mas para de orar reclamando. O que é orar reclamando? Você se ajoelha, seu casamento está com problema, e você fala, Senhor, meu casamento está tão difícil. Deus, não estou aguentando mais. Isso não é oração, é reclamação. Ele falou assim, pedirão o que quiserem. Não é o que não quer, é o que quer. Então se você diz, Deus, eu estou assim, eu estou assado, eu estou morrendo, estou desesperado, é isso que você quer? Não. Então Jesus disse, peça o que você quer. Deus, não aguento mais com essa mulher, não aguento mais com esse marido, não aguento mais nesse trabalho. É o que você quer, não é o que você não quer. Permaneça no Senhor, permaneça na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. É espírito e vida. Aleluia, meu irmão. Cri, por isso falei. Vamos para João 14, versículo 13 e 14. João 14, versículo 13 e 14. Jesus continua ensinando o poder de permanecer na palavra. E eu farei o que vocês pedirem. Pedirem é falar. Em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Continue. O que vocês pedirem em meu nome, eu... O que estamos pedindo? Muitas vezes nós estamos usando o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz, não usará o nome do vosso Deus em vão. Eu tenho buscado me policiar em detalhes. Qualquer coisa. Passou uma barata,
Meu Deus está preocupado com barata. Estamos assistindo um jogo de futebol. E aí a bola bate na trave. Meu Deus do céu! Eu estou falando sério. Estamos usando o nome do Senhor em vão. Pergunta meu filho, já falei para ele. Para de colocar o nome do Senhor no jogo do São Paulo. Não, agora vai chutar. Meu Deus do céu! Não use o nome do Senhor em vão. Não foi Deus que chutou aquela bola, não. Foi o jogador. Grita o nome dele, então. O que vocês pedirem no nome do Senhor, isso Ele fará. Tem gente falando o que não quer. E presta atenção. Consciência e inconsciência. O que eu tenho consciência, eu consigo controlar. O que é inconsciente, me controla. Então, se você permanecer na palavra de Deus consciente, você controla o que você fala. A sua despensa está ficando vazia e apertada, e você diz assim: opa, palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A enfermidade quer bater a tua porta e você sabe como é a sua oração. Deus, a tua palavra diz que o teu nome também é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Se eu estiver ficando doente, eu clamo a tua cura, porque o Senhor é o Deus que cura. Nós precisamos ter consciência da palavra que estamos liberando. Tem gente que a gripe está vindo e aí ela fala bem assim: eu acho que eu vou gripar. A gripe vai me pegar. Vai te pegar? Já foi. Atim. Outra questão. A ciência diz que cada palavra que falamos é uma ordem de comando, tá? Você pensa e verbaliza o que pensa. Então, o seu pensamento se torna realidade pela palavra que você fala. E a ciência disse que quando você começa a falar, alguém diz assim: eu acho que eu vou gripar. De manhã. Meio-dia, alguém pergunta: e aí, tá melhor? Eu acho que eu estou gripando. Meu amigo, 6 da tarde você está na cama, no cobertor. Porque a ciência diz que quando você fala, o cérebro envia uma ordem de comando e os nervos começam a trabalhar conforme o que você falou. E se você disse: eu estou gripando, eu vou gripar, os nervos dizem: se preparem, que vamos resfriar. Se prepare, mandaram a gente gripar. Amigo, de tarde, seu corpo te obedeceu e você está gripado, tossindo com febre. Quando nós levantamos de manhã, o levantar de manhã é uma decisão. Se você levantar de manhã dizendo: eu estou tão cansado hoje, de tarde você está moído, parece que você levou uma surra de madeira. Porque é você que decide, dê uma ordem de comando, levante e diga: hoje vai ser o meu melhor dia, hoje eu estou com disposição, hoje Deus vai bradar na minha vida outra vez, eu sou a mulher mais feliz desse mundo, eu sou o marido mais feliz desse mundo, hoje será uma benção. Porque a Bíblia diz o quê? O que eu ligo na terra será ligado. Não é conspiração, é uma questão do que você fala. Marcos 11, 24 agora, por favor. Marcos 11, 24. Vamos lá. Palavras do Senhor Jesus. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o e assim sucederá. Tudo que pedirem em oração, creia que já recebeu. Deus, eu creio que um dia eu serei feliz. Onde você aprendeu a fazer essa oração?
Quem te ensinou a orar desse jeito? Deus, eu acredito que um dia a minha vida vai mudar. Quem te ensinou a orar assim? Tudo que vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que irá acontecer, que já aconteceu, que já recebeu. Isso é fé. É crer que já recebeu. Se comporte como alguém que já recebeu. Irmãos, deixa eu te falar. Há 13 anos atrás, quando viemos para cá trabalhar nessa igreja, e não tinha ninguém, porque veio a pastora, a Anistéia estava recém-nascida, o Wagner bebê, o diácono Silas com a Alessandra. Então tinha duas famílias. E esse local que estamos aqui hoje, na época, para mim era um estádio do Maracanã. Porque só tinha uma família, duas, a minha e a família do diácono Silas. Tinha 4 pessoas. Então, quando eu pregava no domingo, dava eco. Eu pregava, Pai do Senhor, eu dizia, Senhor, oh. Mas sabe o que eu fazia? Quando eu ia pregar, como hoje, uma quarta ou como domingo, eu vinha para a igreja sozinho a semana toda. Trazia meu sermão, colocava no púlpito e começava a pregar para as cadeiras. E sabe como eu treinava a pregação? Como se estivesse pregando para essa igreja cheia. E eu sozinho aqui de manhã dizendo, Pai do Senhor, Senhor. Olha meus irmãos. E eu ia pregando aqui. E aí eu ia pregando e falando, olha, Jesus te ama. E quando eu falava errado, eu voltava de novo. Pregando sozinho para essas cadeiras. Por quê? Porque lá, 13 anos atrás, eu já tinha recebido pela fé que você já estava aqui há muito tempo. Nem te conhecia. Nunca tinha visto sua vida. Mas isso é a fé. Isso é a fé. Cuidado com suas palavras. Uma vez, na minha infância ainda, eu tinha uns, talvez 9, 10 anos. E eu me lembrei esses dias, me recordei sobre o poder da palavra que nós liberamos inconscientemente. Morava em uma casinha de tábua, bem simples. Aí eu acordei de manhã. De manhã cedo eu acordei e comecei a brincar na cama. A cama tinha aqueles mosquiteiros, né, tal. Eu comecei a brincar. Presta atenção, minha brincadeira. Eu quero ficar cego. Menino, besteira, eu quero ficar cego. Aí minha avó disse, minha avó mais velha, menino, para de falar essa bobagem. E eu, para poder cutucar minha avó, eu quero ficar cego. Sério, eu comecei a falar, a gritar, igual um bobão. Gente, acredite se quiser, de repente, pum, não enxerguei mais nada. E gritei, vovó! Minha avó foi correndo. Eu fiquei literalmente sem enxergar. Chamaram minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe desesperou. Menino, o que aconteceu com esse menino? E eu gritando, eu tô cego. Eu gritando igual um maluco. E aí minha avó disse, tá vendo? Falei para você não ficar com essas palavras. Não brinca com isso, menino. Aí os mais velhos diziam, o trem está ouvindo. E eu cresci. E Deus me fez recordar disso. Porque palavras têm poder. Eu quero te mostrar que palavras têm poder desde o início. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, vai dizer em Gênesis 1. E trevas cobria, estava tudo escuro. A escuridão dominava e de repente Deus trouxe a solução. E Deus disse, haja luz. Que é isso? Palavra. Deus trouxe luz à escuridão pela palavra. Deus disse, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo. Porque palavras geram realidades.
Em Hebreus 11 vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, só pela fé eu entendo que tudo é criado pela palavra. Deus usou a palavra para trazer luz à escuridão. Essa mesma palavra de Deus foi sendo transmitida para outros e outros. Os profetas de Deus escreveram toda a palavra, as experiências com Deus que eles tiveram, o que eles falaram está escrito, palavra. O que temos hoje é o que, gente? Palavra. João 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Palavras. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu falei: o que você acha que você tem? Ansiedade ou depressão, pastor? Eu falei: está repreendido. Não estou falando do que você sente, estou falando do que você tem, o que você é. Escute: ser, fazer e ter. Primeiro, saiba quem você é, filho de Deus. Segundo, faça o que você nasceu para fazer, servir a Deus. E terceiro, consequentemente, você vai ter o que você nasceu para ser e o que você aprendeu a fazer vai te levar a ter. Ter o quê? Todas as promessas de Deus. Palavras. Agora, as palavras são os nossos pensamentos, amém? Quem está comigo aqui? Palavras externam nossos pensamentos. Você agora está pensando qualquer coisa aí. Eu não conheço o seu pensamento, mas se você falar, vai se tornar conhecido. Entende? As nossas palavras denunciam as nossas crenças. E o nosso conjunto de crença demonstram a nossa mentalidade. Ou seja, o que você fala é o que você pensa é a sua mentalidade. Estamos vivendo um tempo onde alguns dizem: eu sou pobre, eu sou abandonado, eu nasci para sofrer. Olha, a minha vida é muito difícil. É a sua mentalidade, é a sua crença que você está externando. E aquilo que você fala se torna realidade. Por que não falar: eu nasci para ser feliz? Agora não está tão bom, mas operando Deus, quem impedirá? Sou filho de Deus, sou abençoado. Eu tenho a bênção do meu Pai, eu tenho a bênção do meu Deus. Libere palavras. Escute bem, não verbalize o que você não quer ver manifesto. Novamente, não verbalize o que você não quer ver manifesto. Jesus disse: fale o que vocês querem. Não verbalize o que você não quer. Não verbalize o que você não gosta. Fale o que você quer, peça o que você quer, não o que não quer. Amém? Seu casamento é uma? Você é rico ou pobre? Aleluia. Aleluia. Escute bem. Escute bem, a crença de um indivíduo é o teto e o limite do que poderá alcançar e conquistar na sua vida. A sua crença é o seu limite
é o seu teto do que você pode alcançar e conquistar. É a forma que você crê. Novamente, Paulo diz: crie, por isso falei. A sua crença é o seu limite de onde você vai chegar, de onde você vai conquistar, até onde você vai alcançar. A sua crença é o seu limite. E por isso, o que a Bíblia diz? Tudo é possível àquele que crê. E se o que eu creio é o que eu falo, então vai ser possível. Tudo é possível ao que crê. O que você crê é o que você pensa. O que você crê é a sua mentalidade, as suas crenças. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que nasceu para sofrer, Jesus disse: tudo é possível, então. Se você pensa que nasceu para se dar mal, então vai ser possível. Mas se você crê que tudo é possível, o que você crê? O que você fala? E o que você fala é a palavra de Deus, então tudo será possível. Você é mais que vencedor. Você nasceu para dar certo. Você não é obra do acaso. Você é filho e filha de Deus. Você tem promessas de Deus sobre a tua vida. As promessas de Deus são sim na sua vida. É isso, creia nessas coisas. Amém, Senhor. Amém.